mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, clame ao Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Bom dia, nossa palavra de saudação a você nessa manhã, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, neste domingo especial que o Senhor nos congrega, nos convida a estarmos juntos aqui neste lugar. Hoje nós celebramos o segundo domingo do Advento, esse domingo 6 de dezembro de 2020, nós trazemos à memória o aspecto do segundo domingo do Advento que nos convida à conversão, nos convida à transformação, nos convida a olhar a salvação.
E eu quero começar este tempo devocional com você lendo a palavra do Senhor ao seu coração. Salmo de número 85, os versos de número 8 e 9, diz assim: Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em toda a terra. Que a glória do Senhor habite em nosso meio nesta manhã, que a glória do Senhor habite em sua casa, que habite a manifestação do poder de Deus através dos nossos louvores e através da nossa comunhão. Nós vamos ter uma palavra de oração neste momento. Invoque ao Senhor e adore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver salvação e preparamos o nosso coração para que possamos dar a Ti todo espaço, todo lugar que lhe é devido. Toma sobre as Tuas mãos e o Teu governo e o Teu controle a nossa mente e o nosso coração. Que a Ti seja toda honra, glória e louvor neste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Ministério Infantil vai agora trazer para a vida das crianças e para as nossas vidas todo aquele preparo e aquele cuidado de edificação e também de abordagem na linguagem que eles tanto esperam. Que você e eu, que nós possamos aproveitar este momento também adorando ao nosso Deus. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Que alegria estarmos aqui mais um dia para a gente compartilhar da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o templo do Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que fala lá em 1 Coríntios 3,16. Ele diz assim, ó: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. O que será que isso quer dizer, hein? Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou ainda um tempinho aqui com os discípulos. Mas quando ele foi lá para o céu, ressuscitado, ele deixou uma promessa de que o Espírito Santo de Deus, ele voltaria para morar dentro daquele que crê em Jesus. Então, se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu posso falar o quê? Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Toda casa, ela tem que ser cuidada, não é verdade? Tem que manter ela limpinha, manter ela organizada, não é verdade? Eu trouxe uma casa aqui. Se nós somos a casa do Espírito Santo, vamos ver o que essa portinha tem. É uma boca. O que será que quer dizer isso? Vamos ver o que fala lá em Mateus 12:34. Olha, a boca diz o que o coração está cheio. O que será que a gente anda falando, hein? Será que está saindo da nossa boca palavras bonitas ou palavras feias? Será que estamos falando palavrão? Será que nós estamos respondendo para o nosso papai, para nossa mamãe, quando eles pedem assim: fulano, vem aqui me ajudar? Ah, eu não vou não. Será que estamos sendo mal criados? E será que dessa boquinha estamos falando mentiras? Ou nós estamos falando palavras agressivas, palavras que machucam as outras pessoas? Nós temos que tomar muito cuidado com o que a nossa boca diz, porque nós não podemos esquecer que nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. Agora vamos abrir
as janelinhas? O que tem nessas janelas, hein? As janelas representam os nossos olhos. Vamos ver o que a Bíblia diz? Lá em Mateus 6, 22, 23, diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Então, a gente tem que ficar atento naquilo que a gente está vendo. O que nós temos visto nas redes sociais? O que nós estamos assistindo? Coisas violentas, coisas que não são legais? Ai, olha, tudo que a gente vê vai entrando na casinha. Será que nós estamos vendo violência? Não é legal criança ver violência. Filmes violentos, séries violentas, não é legal, ó. Vai tudo entrando na casinha. E os desenhos? Como estão os desenhos que vocês estão assistindo? Estão te ensinando coisas legais? Tem que prestar muito atenção para ver o que vai, porque tá tudo entrando na casinha. E os YouTubers que vocês estão assistindo? Eles têm te ensinado coisas boas? Ai. Vocês têm assistido filme de terror? Não é legal assistir filme de terror, porque chega à noite, não quer dormir. Eu não assisto filme de terror. Não gosto de filme de terror. Ó, vai tudo entrando na casinha. Olha, temos que tomar muito cuidado. E essas janelinhas aqui do lado, ó. Essas janelinhas do lado, eles representam os nossos ouvidos. O que a gente tem ouvido? Quais são as músicas que a gente tem ouvido? Tem ensinado coisas legais? Porque música, quando a gente cisma com uma música, a gente canta ela o dia inteirinho, não é verdade? Então, como são as letras dessas músicas? E os seus ídolos? O que são ídolos? São aquelas pessoas que a gente fala que gosta muito, aqueles cantores, aqueles youtubers. O que eles têm falado para você? São coisas boas ou são coisas ruins? Hein? Porque os nossos ouvidos, os nossos olhos, eles podem trazer coisas boas para dentro da casa, como também coisas ruins. Se você ficar ouvindo muito palavrão, ouvindo música com letras feias, você acaba falando aquilo. Sem querer, você acaba cantando essas músicas, você acaba falando palavras que não são legais, que o Espírito Santo não gosta, hein? Então, vamos ver outro? As nossas mãos. O que as nossas mãozinhas têm feito? Quais são os tipos de jogos que vocês andam jogando? São jogos legais? São jogos de violências? Olha, nós temos que ficar atentos, porque nós temos que colocar somente coisas boas dentro da nossa casa. E os nossos pés? E os nossos pés? O que será que a Bíblia diz? Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. Isso está em Coríntios 15, 33. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente anda com pessoas que não fazem coisas legais, pessoas que desagradam, que falam palavrões, a gente acaba falando também. Porque às vezes a gente nem quer, mas a gente está tão junto com um amigo e o amigo acaba fazendo coisa errada, que a gente acaba indo junto e acaba fazendo. Então, nós temos que tomar cuidado com quem a gente anda, a gente tem que estar sempre atento
a tudo isso aqui, o que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente ouve, por onde a gente anda, e nunca se esquecer que nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. Faltando o que agora? Tá faltando o nariz. O que será que tem aqui? O nariz serve para quê? Serve para respirar. Vamos ver o que tem aqui? Tem um coração. Este coração, ele representa o amor de Deus nas nossas vidas. Nós temos que respirar o amor de Deus, porque isso vai trazer vida para o nosso corpo. Nós somos moradas do Espírito Santo, por isso temos que cuidar bem daquilo que colocamos dentro da nossa casa. Somente coisas que agradam ao Espírito Santo. Eu espero que vocês não esqueçam de nada disso e comecem a prestar atenção em tudo que vocês estão fazendo agora. Você sabe por quê também? Porque a gente fica protegido. A gente fica protegido de todo o mal, de todas as coisas ruins. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. E quando eu for fazer alguma coisa que não é legal, ele vai te falar, isso não é legal. E assim a gente vai obedecendo a palavra de Deus e ficando cada vez mais forte e protegidos. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam ter um domingo abençoado. Beijos e até a próxima. Tchau! Espírito Santo, vem sobre mim. Vem com o seu amor, vem sobre mim. Ilumina meu pensar, liberta meu sentir, orienta meu falar, santifica meu ouvir. Ilumina meu pensar, liberta meu sentir, orienta meu falar, santifica meu ouvir. Vem Espírito Santo, vem sobre mim. Vem com o seu amor, vem sobre mim. Ilumina meu pensar, liberta meu sentir, orienta meu falar, santifica meu ouvir. Ilumina meu pensar, liberta meu sentir, orienta meu falar, santifica meu ouvir. Espírito Santo, vem sobre mim. Vem com o seu amor, vem sobre mim. La 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 ué, la 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 uá. La 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 ué, la 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 uá. La 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 ué, la 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 uá. La 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 ué, la la
Quando nós participamos deste tempo junto com as crianças e com o Ministério Infantil, os nossos corações já ficam no mínimo preparados para que a palavra do Senhor possa nos encontrar e possa nos alcançar. E a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos 4 ao verso de número 9, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 4 a 9, diz assim: Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós esperamos, nós ansiamos, e ao esperarmos e ao ansiarmos, nós vivemos expectativas. O Advento traz para nós esse tempo tremendo de expectativa, esse tempo glorioso de espera, que ao mesmo tempo desperta em nós a expectativa que faz sentido para nós aguardarmos que algo aconteça, ao mesmo tempo nós já sabemos que o melhor acontecerá. Aquela expressão, o melhor de Deus está por vir, nós podemos afirmar hoje que já veio. O Filho de Deus, Jesus Cristo, já veio. Mas a expressão do apóstolo Paulo aos Coríntios aqui, falando a respeito do testemunho de Cristo confirmado entre vós, é aquilo que eu e você somos hoje desafiados a continuarmos sinalizando. Sinalizando testemunho, sinalizando graça, sinalizando esperança. Este é o Advento. O Advento traz mensagens como no último domingo, o primeiro domingo do Advento, a mensagem da esperança. Agora essa mensagem nos faz sermos levados a um confronto, um tempo agora de conversão. Conversão que o profeta João Batista fez questão de dizer: eu estou aplainando caminhos, eu estou preparando caminhos. Então é tempo de arrependimento, é tempo de sinalizar o reino de Deus com as nossas vidas transformadas. E aqui eu quero, nesta manhã então, poder, à luz do que o apóstolo Paulo está convidando a comunidade de Corinto a enxergar, que possamos nós como igreja também enxergar aquilo que temos sido desafiados a ter um coração grato, mas louvarmos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Quando nós agradecemos, nós podemos louvar. E quando nós temos um coração transformado pela mensagem do Advento e também por aquilo que nós sabemos que já se confirma em nossas vidas, é nascido o Filho de Deus, Cristo Senhor, nós temos algo a sinalizar para este mundo, para esta sociedade, para este tempo. Que nós tenhamos neste domingo experiências maravilhosas de testemunhar a graça de Deus. Nós vamos neste momento também, através da nossa gratidão, consagrar ao Senhor a nossa vida e os nossos bens. Consagrar ao Senhor o nosso intento, a nossa intenção, o nosso desejo intencional de continuar fazendo missão. Missão que acontece de janeiro a janeiro, missão que em dezembro é dobrada porque as demandas aumentam, a mensagem precisa ser propagada ainda mais, o nosso coração arde pela expectativa, mas arde ainda também por algo urgente. A mensagem precisa ser pregada, a mensagem precisa ser sinalizada. Que nós possamos neste momento então, como diz aqui o verso de número 7, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele tem sido revelado a nós, e a cada nova revelação nós podemos também compartilhar a bênção de receber dele mesmo a revelação de uma vida transformada e de uma vida que pode transformar. Deve estar aparecendo já na sua tela todos os dados bancários para que você possa também consagrar neste momento os seus bens, consagrar a sua oferta, consagrar o seu dízimo, consagrar o seu voto ao Senhor. Que você nesta hora possa colocar-se diante de Deus com o coração grato e com a certeza que finaliza este texto do apóstolo Paulo no verso 9. Deus é fiel, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar?
Oremos e consagremos a Deus a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos este tempo e abençoamos aquilo que nós fazemos neste tempo, que é confiar e consagrar a Ti. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo tempo do advento, obrigado pela expectativa tremenda que tem gerado em nossos corações a certeza de continuarmos firmes no Teu propósito. Que, ó Pai, não apenas a esperança, mas também o tempo de transformação, de conversão e de preparação seja vivido neste domingo de uma forma especial por cada irmão e irmã que se conecta conosco nesta hora. Assim nós abençoamos cada um deles e a Tua igreja reunida neste momento, em nome de Jesus. Amém. Continuemos em louvor ao Senhor através deste próximo cântico. Sobre ti, um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Depois desse tempo de louvor, depois da palavra que edifica e da palavra que nos desperta, depois do tempo de comunhão com as nossas crianças também, é tempo agora de ouvirmos a aula, recebermos a palavra, sermos instruídos pela mensagem que não apenas nos edifica, mas nos capacita. Que você, irmão, irmã, seja capacitado, seja capacitada para sinalizar o reino neste tempo de advento, neste tempo de expectativa, neste tempo de preparação para o Natal. Que nós, enquanto igreja neste lugar, possamos não apenas acender as luzes, mas possamos ser a luz de Cristo
que brilha nesta cidade. Que Deus te abençoe, que esta aula seja realmente um diferencial na sua vida, que você possa, juntamente com a sua família, desfrutar do melhor de Deus, que não está por vir, mas já veio, é Cristo Jesus e está reinando conosco. Que assim o Senhor nos abençoe e nos encontramos logo mais, às 19 horas, no nosso culto presencial. Fique na paz. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãs e irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre os legados da fé, e hoje vamos tratar de Abacuque, profeta de nome difícil, mas na temática muito bonita que traz no seu livro sobre confiança e esperança. Esse livro de Abacuque, embora ele seja um livro pequeno, ele tem duas passagens que são bem conhecidas, né, muito marcantes. Uma delas, inclusive, é referenciada por Paulo em vários textos aí do Novo Testamento, pelo menos 3. E tem também uma outra declaração de fidelidade a Deus que muitos de nós sabemos de cor, até mesmo, né? Muito pouco se sabe sobre o profeta Abacuque em si, pelo menos tomando por base o texto bíblico. Ele já inicia o livro indo direto ao ponto, dizendo advertência ao profeta Abacuque, e aí prossegue, vai direto no seu diálogo aí com Deus, e prossegue sem demora. Então vamos fazer o mesmo, né, ir direto ao ponto. Quais são essas passagens, então, de Abacuque que muitos de nós lembramos de cor? São esses dois textos que nós encontramos em Abacuque 2:4 e Abacuque 3:17. Né? O primeiro aí, mas o justo viverá pela sua fidelidade, em outras traduções dirão, mas o justo viverá pela fé. Assim, em alguns textos do Novo Testamento que referenciam esse versículo vai estar assim. E essa segunda outra, que é um texto lindo, né? E, inclusive, que eu me lembre, o nosso pastor pregou sobre esse texto algumas semanas atrás, dizendo assim, né, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então nós vamos prosseguir então no estudo. É interessante você acompanhar aí com a sua Bíblia aberta no livro de Abacuque. O livro é pequeno, então a gente vai dar um panorama geral primeiro e depois fazer algumas reflexões. Falando então sobre o contexto histórico, né? Esse livro de Abacuque, ele referencia então, né, ele acontece no período entre a queda de Nínive e a queda de Jerusalém. Então, isso se situa mais ou menos ali por volta de 605 a 600 antes de Cristo. Essa é mais ou menos a ideia de quando esse livro foi escrito. E é uma época onde os babilônios oprimiam Judá. Eu creio que você se lembra ali na história, né, em que o reino de Judá foi entregue, né, ao domínio babilônio por punição à desobediência do povo. Então, o povo ali, né, de Israel se sentia oprimido, afligido e injustiçado enquanto eles viam o progresso da nação babilônica. E é nesse contexto, então, que a gente vê o livro de Abacuque, né, que trata, então, das frustrações desse período. E aí ele ensina como é possível que a gente mantenha a fé e a esperança em um período longo de adversidades e de problemas. Então, o tema central do livro de Abacuque é a atuação da justiça de Deus e a fidelidade do crente. E ele é escrito de forma poética e é bem interessante. Inclusive, o capítulo 3 desse livro é um salmo, a gente vai ver isso. Então, ele é um diálogo poético entre Abacuque e Deus, né? Então, fazendo um panorama rápido aí, resumido sobre o livro, no capítulo 1 a gente inicia, então, já com o profeta, né, dialogando com Deus, e ele faz questionamentos fortes ao Senhor ali sobre o que ele vê como a falta de ação da parte do Senhor. Então, ele diz ali, por exemplo, né, no versículo 2, até quando eu clamarei sem que tu me ouças? E lá no versículo 3, ele fala assim, por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Então,
O profeta Abacuque está incomodado e questionando ao Senhor aquilo que ele enxerga como uma falta de ação da parte de Deus, né? Ao ver ali o triunfo do ímpio, a destruição contra os justos, ele entende que a justiça está pervertida, é o que ele fala ali no versículo 4, né? Ele diz, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E é curioso que nesse primeiro diálogo, Deus então lembra ao profeta que essa destruição que está acontecendo pela nação da Babilônia, ela vem do próprio Senhor, na verdade. Deus diz para ele, né, no versículo 6, ali, no capítulo 1, dizendo assim, né, eu estou trazendo os babilônios, uma nação cruel e impiedosa que marcha por toda a extensão da terra. E a gente vê isso profetizado por outros profetas, esse momento da história de Judá, né? Em Jeremias 32 trata um pouco disso também. Ou seja, Deus está lembrando a ele que o povo, na verdade, não era tão justo assim como o profeta estava considerando, né? Essa opressão da Babilônia era exatamente uma punição que estava acontecendo pela injustiça, pela infidelidade do povo de Judá. Ou seja, eles estavam vivendo em infidelidade e exatamente por isso a destruição estava vindo como punição ali pelos babilônios, tá? Só lembrando que os babilônios também eram conhecidos como os caldeus ali, né, no hebraico, tá bom? Então são o mesmo povo ali, os babilônios e os caldeus. Mas ao longo do texto tem esse reconhecimento de que os babilônios se envaideceram nesse papel, né, e aí eles tornaram-se mais violentos e opressores à medida que eles avançavam na direção ali de, enquanto oprimia o povo de Judá, também uma expansão ali para a terra do Egito. Então, por fim, no final desse primeiro capítulo, ele finaliza ali perguntando a Deus, né, se o progresso do ímpio por meio da destruição do justo duraria para sempre. É isso que a gente vê ali no versículo 17. E aí ele inicia, então, o capítulo 2, aguardando para ver a resposta de Deus. Ele diz mais ou menos assim, né, que ele esperaria ali no muro a resposta que viria do Senhor. Mas o que acontece então no capítulo 2, né? A resposta que vem de Deus talvez não fosse aquela que Abacuque esperasse ouvir. Porque Deus diz para ele que a derrota do opressor, dos babilônios, viria, mas que não era para logo. Então o Senhor responde ali para Abacuque, né, no versículo 3, diz para ele esperar, porque ainda poderia demorar essa resposta, ainda que na visão do Senhor ela não se atrasaria, mas demoraria ainda um tempo. Então Abacuque deveria esperar. E aí vem, a partir dessa resposta, o versículo 4, né, que nós já lemos, onde Deus diz que o que se envaidece vai morrer, que são os babilônios, né, e quem é justo deve viver em fidelidade, deve viver pela fé. Ou seja, pela fidelidade paciente, né, o justo sobrevive, o seu sofrimento terá fim, mas o tirano, o injusto, o opressor, enfim, vai sofrer em algum momento o juízo de Deus e será quebrado, como de fato aconteceu com os babilônios, a gente conhece a história, né? Então, ao longo do capítulo 2, Deus dá a Abacuque a visão de tudo aquilo que vai acontecer com a nação opressora, a nação da Babilônia, você pode ler aí em todo o capítulo 2, e aí, no final, então, desse capítulo 2, o Senhor renova as esperanças do profeta, dizendo que Deus está no controle da situação. Ele diz, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio, cale-se toda a terra. Então, é assim que o Senhor conforta Abacuque, né, no capítulo 2. Então, no capítulo 3, né, o que acontece ali, então, Abacuque reconhece, então, que os seus dias ali são de espera e não de ação, né? E como ele renova, então, essa esperança, ele lembra ao povo, e assim mesmo, né, de que Deus é o mesmo Deus que livrou o povo de Israel da opressão dos egípcios lá atrás na história. Então, Abacuque recorda esse momento na história do povo de Israel. E ele diz, né, que esse mesmo Deus que livrou o povo com grande poder do Egito, que eram os opressores ali na época, né, o faria de novo com grande poder contra os babilônios. Então, no versículo 2, Abacuque fala, né, Senhor, eu ouvi falar da tua fama
Eu tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Então ele diz, né? Realiza de novo, Senhor, as mesmas obras que o Senhor já fez. Podemos entender então que, como gosta a pastora Roseli, né? Abacuque fez aquilo que o profeta diz, né? Guardar na memória, né? Trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, nesse momento que eles viviam a opressão contra os babilônios, Abacuque se lembra da opressão que eles viveram contra os egípcios e que Deus deu também grande livramento. E aí, diante disso, ele se tranquiliza. No versículo 16 ele fala, né, tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Então ele se tranquiliza, ele se conforta recordando que esse livramento de Deus já aconteceu na história do povo. Então ele conclui com esse texto de confiança e dependência de Deus que nós já lemos, né, ainda que a figueira minta e assim por diante, né, e vemos o que a gente vê ali no final, então, do texto de Abacuque. A gente vê esperança ao invés de desespero, conforto no lugar de perplexidade, né? O texto começa dizendo, Senhor, até quando? O Senhor vai ficar calado? Como é que pode? A gente vai viver essa situação, e no final, então, ele se sente tranquilo, confortado na esperança do Senhor, né? Ele vê que Deus é o seu sustento e a sua força, e se conforta com isso. Dado então esse panorama, né, quais são as reflexões que a gente pode fazer? Porque esse questionamento do profeta continua atual em muitas mentes e corações, né? Há momentos na nossa vida que a opressão e a injustiça triunfam, e embora a gente dependa de Deus e da justiça de Deus, às vezes dá vontade mesmo de perguntar, até quando? Até quando a gente vai ver isso? Até quando a gente vai vivenciar esse tipo de situação, né? E esse texto de Abacuque, então, ele nos ensina esse valor da franqueza diante de Deus, né? Desses questionamentos e da fé em tempos difíceis. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de propor aqui é essa de questionar e ouvir, né? E aí a primeira coisa que a gente vê é que questionar a Deus em meio à aflição não é falta de fé. Existem outros textos bíblicos, né, em que o salmista, por exemplo, se queixa diante de Deus, pedindo explicações, querendo entender algumas coisas que ele via como injustiça. Então isso não é falta de fé. O importante nesse caso é entender, né, o questionamento de Abacuque não o afasta de Deus, ao contrário, ele o faz se aproximar de Deus. Então esse deve ser o nosso sentimento, né? Colocar diante de Deus as nossas angústias, mas se aproximando de Deus e não se afastando dele. Agora, quando questionamos, também é necessário estar preparados para ouvir a resposta de Deus, porque a resposta pode não ser aquela que a gente espera. Então, quando Abacuque pergunta até quando, a resposta que ele recebe é espera. Espera porque ainda vai demorar, existe um plano aí, existe um propósito, existe algo acontecendo aí, né? Então, Abacuque, ele pede um livramento do opressor, e o que ele recebe em retorno? Ele recebe um cântico para fortalecer a sua fé enquanto ele espera. Então, quando nós buscamos a orientação de Deus, nós temos assumido a posição de sentinela, como fez Abacuque, né, para aguardar a resposta àquilo que o Senhor tem a dizer, ou nós saímos fazendo, né, assumindo aquilo que Deus diz. Então, devemos sim questionar, colocar diante de Deus as nossas aflições, mas estar preparados para ouvir a resposta que vem de Deus. Segundo ponto, né, a segunda reflexão é a de compartilhar a mensagem, de fortalecer o outro. Existem alguns detalhes na Bíblia que me chamam muita atenção, alguns detalhes meio bobos, assim, mas que uma vez que você aprende, não esquece, né? E essa imagem é uma que eu não esqueço quando trata de Abacuque, né? Tem um texto, quando se fala de Abacuque, o que eu mais lembro é do capítulo 2, versículo 2, que ele fala assim, né, algumas traduções dizem, escreve a visão e grava sobre tábuas para que até quem esteja correndo consiga ler. E aí eu me lembro que uma vez uma pregação eu ouvi sobre esse texto, e o pregador disse, um pouco brincando, um pouco falando sério, né, que Abacuque inventou o outdoor, né? Então aquela placa grande que até quem passa correndo consegue ler, né? Então, mas assim, brincadeiras à parte, né, o que isso quer dizer?
que era necessário fazer conhecida a mensagem a todos, mesmo aqueles que não estavam muito interessados em recebê-la naquele momento, que estavam preocupados em seus próprios afazeres, em fazer aquilo que estavam fazendo, tocando a vida, como a gente costuma dizer, né? Mas era necessário compartilhar. Então, Abacuque, então, tem essa visão de escrever a mensagem e compartilhar. E, seguindo esse mesmo princípio de distribuir a mensagem, ele escreve o capítulo 3 em forma de salmo. A gente vê ali no final do texto, lá no finalzinho do capítulo 3, ele fala ao mestre de música, né? Por quê? Porque aquilo virou um salmo. E como todo o povo sentia a mesma angústia, ele precisava consolar os outros com a visão que ele recebeu. E quando ele escreve esse capítulo na forma de um salmo, ele revela essa intenção, né, de animar e de consolar o povo. Por quê? Porque salmos eram recitados e cantados nos serviços do templo. Então, dessa forma, essa visão de esperança do Senhor foi compartilhada junto ao povo, né? Então, o que eles faziam ali no momento ali de culto na sinagoga, também tinha essa parte dos salmos em que o pessoal recitava ou cantava junto, né? Então, ao mesmo tempo, ele fortaleceu os outros, né, os demais, com essa visão de conforto que ele recebeu, né? Então, é importante isso também, compartilhar a mensagem de conforto. E, por fim, a outra reflexão, né, é essa de esperar em Deus. Abacuque, ele reconhece, então, que seus dias são de espera e não de ação. E crer e esperar tornou-se um elemento essencial na vida do povo, e isso continua valendo até hoje. E aí, uma pergunta que a gente faz, né, que a gente deve fazer como povo de Deus: será que nós estamos agindo demais e esperando de menos? Essa é uma pergunta legítima. E é claro que existem momentos em que temos que agir, não tem dúvida disso. Mas também existem momentos em que o que Deus requer de nós é esperar. E aí a pergunta que segue é, como é que eu fico sabendo qual é qual, né? Como é que eu posso discernir o momento de agir ou o momento de esperar? Aí o que a gente tem que fazer é exatamente o que Abacuque fez, né? Buscar entender qual é a visão de Deus, qual é a vontade de Deus para saber o que fazer. Ou seja, a gente pode concluir que o que a gente de fato não pode fazer de jeito nenhum é agir sem a visão, sem a revelação, sem saber a vontade de Deus, sem ter a direção de Deus, né? Mas, enfim, o que significa esperar em Deus? Abacuque ali a gente viu, né? Ele diz que esperará tranquilamente o dia em que o Senhor, vingará, né, o opressor, né? Vingará o povo contra a opressão ali dos babilônios. Agora, o que significa esse esperar, né? Será que é como está nessa figura aí, né? Deitar na rede, esperar Deus fazer e ficar sem fazer nada? Não, na verdade, esperar em Deus não é assim. Isso nos remete de volta ao texto-chave do livro de Abacuque, que é, de fato, o capítulo 2, versículo 4, que é citado no Novo Testamento algumas vezes, né? Esperar em Deus é um esperar que remete a uma vida de fidelidade, que é o texto lá de Abacuque 2,4, né? O justo viverá por sua fidelidade, o justo viverá pela fé. Então, a gente pode concluir aqui que, de forma até contraditória, mas verdadeira, esperar no Senhor não é falta de ação. O que o capítulo 2, versículo 4 nos diz em meio à injustiça, em meio à opressão, em meio até ao progresso do ímpio, você deve continuar vivendo em fidelidade. Você deve aguardar o agir de Deus vivendo em fidelidade, plantando a semente, caminhando em fidelidade, vivendo como justo, apesar da injustiça que governa ao redor. Portanto, as pessoas boas, as pessoas justas, vivem em unidade de fé, né? E vivem pela fé conforme a justiça de Deus em fidelidade, né? Então, enquanto esperamos, nós vivemos fiéis à justiça de Deus, ainda que estejamos em um mundo dominado pela injustiça. Com certeza isso não é fácil, mas é isso que Deus requer de nós. Então, esperar em Deus não é deitar na rede. Esperar em Deus é esperar vivendo em fidelidade. Por isso que
esse capítulo 2, versículo 4, é o texto-chave do livro de Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Como eu falei, então, já concluindo, né, esse texto, por ser o texto-chave de Abacuque, ele é citado em alguns trechos do Novo Testamento. Uma dessas vezes é em Hebreus 10, e onde se reafirma essa necessidade de se viver em fidelidade num tempo de injustiça. Então, depois você pode ler o texto completo, né, de Hebreus 10, a partir do versículo 35, mas eu destaquei aqui uns pontos, né? Então, esse texto diz ali, vocês precisam perseverar, o meu justo viverá pela fé. De novo, tá? Isso está lá no Novo Testamento, centenas de anos depois, trazendo ali esse trecho de Abacuque que nós vemos. E ele continua, né? E se esse justo retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Abacuque, ele declara um ainda que ali, né, no final do seu texto, ainda que a circunstância seja ruim, eu viverei em conforto, em alegria com o meu Deus, né? Ou seja, ele entendeu essa mensagem. A sua vida em fidelidade, em santidade, em justiça, ela deve ser independente das circunstâncias. E nós também devemos viver assim, né? Viver em fé, em fidelidade, sem retroceder, sem voltar atrás, ainda que as circunstâncias não estejam indo bem, ainda que a injustiça seja o que prevaleça nesse mundo. E aí talvez nós devamos nos lembrar, né, de que nós não somos desse mundo, como diz a palavra, né? E como fiz essa conclusão no livro de Hebreus, nós devemos ser aqueles que, em meio à injustiça, em meio à opressão, perseveram, creem e são salvos. Amém? Então essa é a nossa mensagem para hoje. Então, que Deus nos abençoe e que Deus renove essa esperança em nós de vivermos em fidelidade nesses tempos de injustiça. E assim continuemos semeando e fazendo a diferença, sendo justos nesse mundo que muitas vezes é governado, é regido na injustiça. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, um bom domingo a todos e todas. Amém. Graça e paz.